Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a química do papel. Bom, no primeiro capítulo a gente abordou de maneira genérica as tecnologias de controle de contaminantes, né? Foi mais introdutório. Agora a gente vai começar a adentrar nesse universo olhando para um tipo de depósito muito particular do processo papeleiro, que são os pitches e sticks. É um tipo de depósito orgânico, tem bastante conteúdo sobre esse tema na área e vai valer a pena adentrar no assunto. Vamos lá? Mas por que o pitch e os sticks são considerados vilões do processo papeleiro? É fato inconteste que eles afetam a produtividade das máquinas de papel e celulose. Além disso, eles ocasionam pintas e furos no papel formado, que é um problema sério de qualidade. Eles, na verdade, se formam através de mecanismos complexos de aglomeração e deposição em partes de máquina que são hidrofóbicas. Por isso que eles se aglomeram muito nas telas formadoras, nos feltros, da seção de prensagem, nas caixas de sucção, podendo às vezes até chegar na seção de secagem, nas secadoras. A gente observa que os contaminantes, tanto o pitch quanto os sticks, quando depositados nessas partes de máquina, eles têm essa característica pegajosa, O pitch, nós já vimos, ele é oriundo da madeira, então ele tem essa cara de resina e na sua composição pode ter substâncias variadas como triglicerídeos, ácidos graxos, ésteres esteroidais, hormônios da madeira e ácido resinóico. Já os sticks, eles são os contaminantes oriundos da fibra reciclada, Então eles são as colas e adesivos que têm uma infinidade na sua composição. A gente pode observar silicones, as polisiloxanas, os PSAs, o grande vilão aí, os hot melts, que são na verdade poliacrilatos. Você tem o látex, pode ter também corantes, esses azocorantes. Todas essas são substâncias que têm uma característica em comum, na verdade, apesar de terem característica química distinta, todos eles formam no estado coloidal essas micelas, que são esses aglomerados imperceptíveis a olho nu. A gente vê aqui uma micela, tem essa forma arredondada, de tamanho de 1 micrômetro, e com uma organização que fica a cauda polar no centro da esfera e as partes polares das moléculas ficam na parte superficial. Isso é um arranjo que minimiza a tensão com o meio aquoso. E aqui a gente mostra essas substâncias, esses contaminantes sendo fixados numa fibra de celulose. É um dos mecanismos de tratamento da massa que a gente vai ver mais à frente. De toda forma, o que é importante a gente saber? Em primeiro lugar, é bom fazer uma radiografia do tamanho de partícula desses contaminantes. Eles podem se dividir basicamente em 3 categorias de acordo com o tamanho de partícula. Você tem os macrocontaminantes, que são aqueles perceptíveis a olho nu e que podem ser removidos pelos processos convencionais de depuração mecânica, através de peneiras, de bateria de cleaners, no circuito de preparo de massa. Normalmente esses macrocontaminantes têm tamanho de partícula acima de 100 micrômetros ou 0,1 milímetros. E depois, abaixo disso, já na região do invisível, você tem os microcontaminantes, os microsticks, que ficam aí na região onde você tem a ação do processo de fixação na fibra. Em especial os coloidais, é uma subcategoria dos microsticks, eles ficam entre 0,1 e 1 micrômetro, grande parte deles. Abaixo disso, você só vai ter os contaminantes dissolvidos,
Você tem as macromoléculas, abaixo de 10 nanômetros, de 0,01 micrômetros, e abaixo disso você pode chegar até na faixa dos angstroms, que são as moléculas dissolvidas. Você tem, como exemplo, a lignina solúvel, é uma macromolécula, um biopolímero, um polifenol, na verdade, né, que está nessa região. Tá? Todos eles são substâncias, a grande maioria, carregadas negativamente, tá? E a gente destaca que eles podem formar o que a gente chama de lixo aniônico, quando nessa faixa imperceptível a olho nu, ela é muito complicado porque eles acabam consumindo os aditivos catiônicos do processo e isso afeta muito a química da parte 1. Então, esse foi um primeiro conteúdo abordando a propriedade do pitch e dos sticks. Quem tiver mais interesse pode baixar o e-book através do nosso site, é gratuito. Tem também a versão impressa na plataforma do Clube dos Autores, com todas as partes aí das tecnologias de controle de contaminantes, de águas e de performance. Obrigado, espero vocês no próximo vídeo.